Bom dia, família! Feliz segunda-feira para vocês. Espero que você esteja começando muito bem a sua semana. Nós estamos felizes demais por poder começar mais uma semana juntos, principalmente depois do final de semana que nós vivemos na nossa conferência Revolução. 3 dias seguidos de conferência, 3 noites seguidas, ainda 7 horas de oração ontem, no domingo. Tempo incrível que nós vivemos na presença de Deus, cada noite com seu foco distinto, seu momento distinto, e cada noite usada por Deus para nos impulsionar como indivíduos e como igreja, num relacionamento mais profundo com o Espírito Santo e um poder para nós sermos testemunhas de Jesus por onde Jesus nos levar. E o nosso texto de hoje, ele vai reforçar exatamente essa ideia e vai nos dar aqui uma chave para você poder manter na sua vida aquilo que você recebeu nesse final de semana. Uma chave muito simples, mas que muitas vezes a gente acaba não fazendo, não vivendo. E eu quero olhar contigo aquilo que o apóstolo Paulo vai nos ensinar para te ajudar a você pegar o que você recebeu, manter e usar isso como combustível para você avançar. Aliás, eu creio que muitas histórias virão daquilo que foi derramado sobre nós esse fim de semana. Não sei como foi para você a experiência, se você estava presencialmente, se você estava online. Sempre o estar presencialmente é infinitamente melhor do que estar online. E eu preciso dizer que esse final de semana estar presencialmente deve ter sido muito melhor do que estar online. A gente é grato pela possibilidade de usar a tecnologia para a gente se manter conectado como estamos fazendo agora. Mas aquilo que aconteceu no nosso ambiente de igreja esse final de semana foi extraordinário. E muitas histórias já foram contadas e outras ainda serão contadas, inclusive nos nossos pequenos grupos essa semana, nos PGs, nos encontros PGs. Você vai ter oportunidade de contar a sua história, de contar aquilo que aconteceu contigo, né? E o que você sentiu, o que você viu, o que Deus falou contigo, como foi para você a conferência. E nós esperamos ouvir muitas histórias maravilhosas do trabalhar de Deus, independentemente de como foi para você, mas que você tenha tido, né, um impacto com a presença de Deus. Esperamos ouvir algumas boas histórias aí. Nós estamos hoje em Atos capítulo 25. Atos capítulo 25 é o nosso texto de hoje. Nós estamos acompanhando aqui a trajetória da vida de Paulo, o apóstolo Paulo, pregando o evangelho. E eu quero que você veja o seguinte nesse capítulo. Basicamente, que nós vamos olhar o seguinte: o poder daquilo no que você foca. O poder daquilo que você decide focar a sua atenção. Eu não sei se você sabe disso, mas o olho humano é um órgão muito complexo, riquíssimo em detalhes, incrível, né? O olho humano. Mas de toda a visão que a gente tem, todo o campo de visão, chamado campo de visão, estou vendo as minhas mãos aqui, estou vendo as minhas mãos mexendo na minha lateral. Então eu tenho daqui, né, até aqui no centro tem um campo de visão, e aqui em cima também, né? Eu consigo ver minha mão aqui em cima mexendo, minha mão aqui embaixo mexendo. Então a gente tem um campo de visão bem abrangente, bem alto. Mas você sabia que só aproximadamente 10% da sua visão, de tudo que você enxerga, é em alta definição? Então agora, por exemplo, estou olhando para uma câmera para falar com vocês. Eu estou enxergando essa câmera com detalhes, estou vendo a câmera com alta definição. Mas ao redor tem a minha tela de computador, tem algumas canetas aqui, tem alguns livros aqui na lateral, tem algumas luzes e uma parede aqui na minha frente. Eu sei que elas estão ali, eu estou vendo elas, só que eu estou vendo em baixíssima resolução. Por quê? Porque o meu cérebro entende que o que eu preciso ver agora é a câmera com quem eu estou falando, com vocês que eu estou falando. E a prateleira que está aqui, a porta que está aqui, a parede que está aqui, a Bíblia que está aqui embaixo, não é importante para este momento que eu estou focado em falar com vocês. Então, de todo o nosso campo de visão e tudo que eu consigo enxergar, só 10% é em alta definição. Os outros 90% é baixa definição porque não é importante.
Não é relevante para aquilo que eu estou fazendo no momento. Daqui a pouco eu vou voltar os meus olhos para a minha Bíblia, para ler com você Atos capítulo 25. E aí a câmera que hoje eu estou vendo com alta definição, que agora eu estou vendo com alta definição, ela vai se tornar de baixa definição. Porque eu vou estar focado na minha Bíblia, que agora a Bíblia se torna de alta definição. Só 10% daquilo que você enxerga com definição. Você sabia disso? Isso é fato. Isso mostra para nós o poder do nosso foco. Tem muita coisa que se apresenta para nós. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, no nosso campo de visão. E aquilo que você decide focar a sua atenção vai se tornar de alta definição na sua vida. E aquilo para o qual você não olha vai se tornar de baixa resolução. O poder do foco não é só uma coisa do nosso olhar fisicamente, mas aquilo para o qual eu presto atenção, aquilo no qual eu gasto tempo, aquilo no qual eu priorizo, é muito, muito importante. E saindo desse final de semana que nós temos vivido, de tudo que Deus falou conosco, tudo que Deus fez, aquilo que você vai focar a sua atenção e os seus olhares hoje vai fazer grande diferença para você manter tudo aquilo que Deus te deu nesse tempo. Se você rapidamente se desfocar, rapidamente aquilo que Deus fez se torna periférico para você. Se você conseguir manter o seu foco naquilo que o Espírito Santo está fazendo, no poder do Espírito Santo sobre a sua vida, em você ser cheio do Espírito Santo, se você conseguir manter o seu foco, você faz com que as outras coisas se tornem periféricas, se tornem baixa resolução e alta definição somente aquilo que você está focando. Então, o que você está focando? O que você vai focar aí essa semana? Eu quero olhar contigo algumas coisas que estavam acontecendo com Paulo, algumas coisas que se você focar no negativo, você vai ver que eram coisas negativas. Se você focar no positivo, você vai ver que tem coisas incríveis acontecendo com o apóstolo Paulo. E talvez vai parecer até estranho eu falar que tem coisas incríveis acontecendo, porque a primeira coisa que você vai ver é que Paulo está preso. Aí você fala, Paulo está numa prisão, pastor. Como é que tem coisas incríveis acontecendo com Paulo? Vamos para o texto, vamos descascar isso juntos e já já nós vamos entender o que eu quero falar com vocês aqui hoje. Atos capítulo 25, lendo a partir, na verdade eu quero olhar contigo o último versículo do capítulo 24, tá? Atos 24, versículo 27 diz assim: Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Ou seja, Paulo está na prisão há mais de 2 anos. Um novo cara assume, e esse novo cara decide agradar os judeus, e porque ele quer agradar os judeus, ele decide deixar Paulo na prisão um pouquinho mais. Então, só para você entender aonde que a gente está pisando aqui no texto de Atos, capítulo 25. Nós estamos pisando num texto onde Paulo já está preso, aguardando o julgamento há mais de 2 anos. Esse é o contexto. E talvez você pense, né, cara, se fosse você no lugar do apóstolo Paulo, preso, cara, o cara que é o cara, apóstolo Paulo é o Jedi da Bíblia, do Novo Testamento. Esse cara é o cara. Sabe tudo de Bíblia, sabe tudo de Jesus, um cara que plantou igrejas, foi missionário, um cara que andou no poder do Espírito Santo, um cara incrível, o apóstolo Paulo. E aí você lê um texto desse e fala, cara, mas ele está preso. Que coisa terrível. Como pode o Império Romano estar prendendo um cara que Deus chamou para pregar o Evangelho? Que tragédia isso. Então está dando tudo errado na vida de Paulo. Então não está nada funcionando na vida de Paulo. Então cadê Deus com o seu poder se Paulo está preso há 2 anos? O que está acontecendo aqui? Está dando tudo errado, não é possível. Se você focar naquilo de ruim que está acontecendo, você vai ver muitos motivos para você achar que está dando tudo errado. Porque o que você foca se torna de alta definição e o restante se torna de baixa prioridade para você, né? E você não vai enxergar o que Deus está fazendo no meio disso. Você não vai enxergar como Deus está movendo no meio disso. Você não vai enxergar que a prisão é um meio que Deus está usando para Paulo cumprir o seu propósito e o seu chamado.
que aquilo que foi profetizado a respeito de Paulo em Atos capítulo 9 está se cumprindo em Atos 25, através da prisão de Paulo. Então, se você focar no que está de negativo, você vai dizer que está tudo errado, Deus falhou, Deus não existe, Deus não se preocupa com Paulo, não era para ser assim. Se você focar no propósito de Deus e no que Deus está fazendo através das circunstâncias, você vai ver, cara, Paulo está cumprindo o propósito dele. Paulo pode até estar preso, mas olha só, preso o cara está cumprindo o propósito dele. Olha como o poder de Deus é incrível, está faltando poder de Deus, não está sobrando poder de Deus aqui. Preso, o cara está cumprindo o propósito dele. Vamos olhar o que acontece. Paulo, então, 2 anos preso. Vamos ver o que acontece. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Já que o cara novo chegou aí, o xerife novo chegou, vamos reclamar com ele a respeito de Paulo, para ver se ele, se ele faz alguma coisa, se ele entrega. Na verdade, eles queriam matar Paulo, Apresentando acusações contra Paulo, pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo. Olha só, pois estavam preparando uma emboscada para matar ele no caminho. Literalmente, eles pegam o cara e falam, transfere ele para Jerusalém para a gente conversar com ele. Eles tinham uma emboscada preparada para matar Paulo no caminho. Olha a situação. Mais uma vez, se você focar nisso, vai dizer, meu Deus, está dando tudo errado. Cadê Deus nessa história? Paulo está preso, estão querendo matar o cara. Onde já se viu? Que coisa horrorosa é isso. Deu tudo errado o plano de Deus. Calma, respira. Vamos entender o que Deus está fazendo no meio dessa história. Olha só. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos líderes e apresentem ali as suas acusações contra o homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas graves acusações que não podiam provar. Então, primeira coisa que eu quero que você note aqui, quando Paulo apareceu perante o cara que é Festo aqui, ok? Ele está aparecendo aqui diante de um dos governadores, basicamente, daquela época. Então, Paulo fez sua defesa. Nada fiz contra eles, nem contra o templo, nem contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou, você está disposto a ir para Jerusalém? Deu uma jogada aqui com os caras. Paulo falou, estou diante do tribunal de César, onde devo ser julgado, não fiz nenhum mal aos judeus. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Olha a força de Paulo, hein? Se de fato eu fiz alguma coisa que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Cara, pode matar, não tem problema não. Mas se as acusações feitas contra mim pelos judeus não são verdadeiras, não me neguem, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Olha o versículo 11. Apelo para César. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo, como cidadão romano, sabendo que os caras estão querendo matar ele, Paulo faz uma coisa que o cidadão romano tinha o direito de fazer. Ele apela para César. Diz, cara, eu quero ir lá para Roma para ser ouvido por César, pelo imperador. Eu faço um apelo como cidadão romano de eu ser julgado na mais alta corte, vamos dizer assim, na mais alta instância, e eu apelo para ser julgado perante César em Roma. E é interessante que você pode olhar para essa história e ver as coisas indo contra Paulo, mas o que Paulo acaba de fazer aqui é usar de um direito que ele tem para ele ser transferido para Roma, onde depois, na continuação da história, ele vai viver por alguns anos aguardando ser julgado. Lá em Roma, ele vai receber amigos, ele vai ter uma certa liberdade por um tempo, ele vai pregar o evangelho, ele vai estar em alguns momentos com um pouco mais de liberdade. Ele apela para César e ele vai ser transferido agora, tudo a custos do Império Romano. Ele vai fazer uma viagem para Roma, vai ficar em Roma por um bom tempo, a custos do Império Romano, e melhor, antes de ir para Roma, ele ainda vai aparecer diante de muita gente incrível. Vamos continuar o restante da história aqui para você ver o que acontece no restante da história e como
essa prisão e essa emboscada e tudo isso que está acontecendo com Paulo, na verdade, faz parte do propósito de Deus. Olha aqui comigo. Versículo 13. Alguns dias depois, o rei Agripa, estamos falando aqui com um cara que é um governador, tá? Festo. Agora, alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Já estamos subindo de nível aqui, hein? De governador estamos indo para rei. Vamos lembrar, semana passada a gente viu Paulo sendo levado diante do Sinédrio, né, que eram os fariseus e os saduceus lá em Jerusalém. Levaram lá, os caras querem matar ele, né, e o cara meio que responsável ali por Jerusalém salva Paulo, leva ele lá para a prisão, né, na fortaleza ali do local do Império Romano. Antes dele ir para a prisão, ele fica em pé nas escadas, ele fala com o povo em aramaico, ele prega ali, ele está indo preso, está seguindo toda uma sequência de eventos aqui, ele já subiu para governador, já está falando com Festo, e, por coincidência ou não, o rei Agripa aparece para visitar Festo, e ficando ali alguns dias, Festo, que está meio confuso, não sabe o que fazer com Paulo, fala com o rei Agripa a respeito desse assunto. Explicou o caso de Paulo ao rei. Há um homem que Félix deixou preso. Quando foi a Jerusalém, o chefe dos sacerdotes e líderes judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhe disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele seja defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de defender as acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo, não retardei o caso. Ele vai contando aqui para o que tinha acontecido, né? Tem uns pontos de divergência acerca da sua própria religião e tal, mas basicamente o que ele diz é o seguinte: cara, eu não sei o que fazer com esse cara. Ele diz, cara, é uma discordância das leis judaicas e, cara, nós não somos judeus, nós somos romanos, a nossa lei romana, do Império Romano é diferente. Eu não sei nem como resolver essa situação, porque eu não entendo da lei deles lá. Então, ô rei, me dá uma ajuda aí. O que o senhor acha? O que eu faço com esse cara? Inclusive, ele apelou para César, eu preciso enviar, olha a jogada, eu preciso enviar ele para César com uma carta de recomendação. Eu preciso explicar para César. Imagina um governador mandar um caso, falando, ouve aí, não sei nem eu ouvi o cara direito. Não, preciso explicar para César numa carta. Estou te mandando esse cara, com esse nome, CPF tal, né? Por causa dessa situação e desse, eu mandei para você porque eu não dei conta por causa disso. Eu preciso ter uma base para poder mandar esse cara para César. Então, ô rei, me ajuda aí. Olha o que acontece. Então o rei Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. E então Festo respondeu, amanhã você o ouvirá. Olha só, o rei que está só de passagem, houve o problema, está querendo ajudar, tem que mandar uma carta para o imperador, senão o imperador vai cobrar Festo, né, cara? Por que você que mandou esse cara aqui, por que você não resolveu? Você só tem que mandar para mim aquilo que você não consegue resolver, por que você não resolveu? Né? Então ele vai ter que embasar o porquê que ele está mandando para César. Então, o rei, dá uma ajuda. E o rei fala, cara, já que eu estou por aqui há alguns dias, chama ele que eu quero ouvir ele. Presta atenção no que está acontecendo. Paulo, que já foi perante o Sinédrio, agora está perante um governador romano, agora ele vai ser ouvido, ele vai dar o testemunho dele para um rei. E, ao mesmo tempo que a gente vê Paulo preso, e preso por 2 anos, e emboscada contra ele, deixa eu te dizer, o evangelho do Senhor Jesus Cristo está se espalhando através da vida de Paulo. E a profecia sobre a vida de Paulo, de Atos capítulo 9, que Paulo seria um mensageiro de Jesus diante de reis e governadores, está se cumprindo. Então, tem 2 formas de você olhar. Paulo está preso e tem uma emboscada para matar ele. É verdade. Mas o evangelho está se espalhando e está alcançando pessoas porque Paulo está preso. Ele está tendo a oportunidade de testemunhar diante de reis. Olha o que acontece no versículo 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram, olha aqui, com grande pompa, entraram na sala de audiência, presta atenção. Então, Agripa e Berenice são rei e rainha, e a esposa, né? Vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências, presta atenção como que eles entraram. Com os altos oficiais, presta atenção, com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. E por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse, ó rei Agripa, todos os senhores estão aqui presentes. Só presta atenção no que está acontecendo. Paulo agora vai ter uma oportunidade de falar de Jesus, não só para o governador,
para o rei, para a esposa do rei. Vamos ler de novo o texto. Versículo 23. Para os altos oficiais e os homens importantes da cidade de Cesareia. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Você está conseguindo enxergar o que Deus está fazendo através da vida de Paulo? Cara, agora Paulo está pregando para um público que nunca entraria numa sinagoga. Paulo agora está pregando para reis, Paulo está pregando para governadores, está pregando para altos oficiais e todos os homens importantes da cidade. E o fato dele estar preso e injustamente condenado é o que dá a ele essa audiência. Você consegue enxergar o que Deus está fazendo aqui? Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam esse homem. Toda a comunidade judaica me faz petições a respeito dele em Jerusalém, aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria viver. Mas verifiquei, olha aqui, e ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia ele apelou para o imperador decidir enviá-lo para Roma. No entanto, olha aqui, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então, Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. Pausa aqui, dá vontade de continuar lendo, mas nós vamos ler o capítulo 26 amanhã, então vou deixar como cenas do próximo capítulo, tá? Mas olha só, Paulo agora está preso, mas ele agora é apresentado uma oportunidade de se defender e de falar. Lembra que a acusação dele é a respeito de Jesus, ele está sendo acusado pelos judeus porque ele está pregando que Jesus ressuscitou dos mortos. Tá? Então, Paulo vai ter que se defender, mas para se defender, Paulo tem que falar de Jesus. Tem rei, rainha, governador, altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. Estão todos ouvindo o apóstolo Paulo pregar. E, cara, meu Deus do céu, amanhã nós vamos ver o que Paulo vai pregar aqui. Misericórdia. Só assiste de novo amanhã, tá? Pra você ver o que Paulo vai fazer nessa pregação. Você vê como Paulo, cheio do Espírito Santo, vai usar essa oportunidade como uma plataforma, não é plataforma, é um trampolim. Um trampolim para as coisas de Deus. E Paulo vai ter a oportunidade de pregar para pessoas que ele nunca pregaria. E Paulo está agora representando Jesus diante de reis e autoridades, que é exatamente o que Jesus falou que ele faria quando ele teve o seu encontro com Jesus em Atos capítulo 9. Queridos, o que eu quero que você enxergue aqui, para a gente poder aplicar, a gente poder orar? O poder do foco. O poder daquilo que você foca. Porque Paulo poderia ter desfocado na prisão. Paulo poderia ter olhado para 2 anos aprisionado, mofando literalmente na prisão. Um novo cara aparece, Félix, e fala: eu vou deixar ele mofar ali mais um tempo para agradar os judeus, afinal era uma politicagem que ele estava fazendo, né, para agradar os caras, vou deixar ele mofando mais um tempo. Paulo poderia ter perdido o seu foco, mas Paulo sabia o que ele estava fazendo, qual era o chamado de Deus para a sua vida. A gente lendo a história, ou a gente passando por algo como Paulo, a gente também corre o risco de perder o nosso foco, de começar a olhar para o problema, para aquilo que não aconteceu, que a gente achava que ia acontecer, para as dificuldades e não conseguir perceber que no meio das dificuldades Deus está agindo. E querido, para você manter aquilo que você recebeu da parte de Deus esse final de semana, vai precisar ser muito estratégico sobre aquilo que você foca. Muito estratégico. Porque se você começar a focar nos problemas, e às vezes, depois de um final de semana como esse que nós vivemos, às vezes o inimigo lança muitos problemas sobre a nossa vida para tirar o nosso foco. Ele vai, não se assuste se isso acontecer, de surgirem muitos problemas essa semana, que é só para você desfocar de Jesus e você começar a focar de volta naquilo tudo que você estava focado antes. E aquilo que você desfocar perde resolução na sua vida.
se torna periférico. E um dos nossos desafios como igreja é, em meio às nossas circunstâncias, e principalmente depois desse fim de semana, não tirar os nossos olhos de Jesus e daquilo que o Espírito Santo está fazendo. E essa história de Paulo nos ajuda a compreender o seguinte, que você pode estar passando por dificuldades. Não é que a prisão não foi difícil para Paulo, foi. Mas no meio das dificuldades, Deus pode estar exatamente usando as dificuldades para cumprir o seu propósito. E a importância de a gente manter o nosso foco. O apóstolo Paulo, ele tem um texto muito lindo, eu quero ler com vocês, num outro livro da Bíblia, mas eu quero ler contigo algo que eu acho que é um ótimo exemplo de como a gente deve manter o nosso foco. E Paulo usa uma linguagem que eu acho que é muito prática para nós, que vai nos ajudar a compreender talvez o nosso desafio, né, ao sair desse final de semana aí, para a gente manter o foco naquilo que Deus está fazendo. Olha só, Paulo em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo. Timóteo era um discípulo de Paulo, um jovem líder que Paulo estava ensinando, discipulando, caminhando com ele. Segunda carta de Paulo para o seu discípulo Timóteo, Paulo dá um conselho aqui para Timóteo maravilhoso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Olha aqui comigo. 2 Timóteo 2, 4, Paulo diz assim. Vamos ler do versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Olha só, fortifique-se, fica firme. As palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar os outros. Vai passando a palavra de Deus, vai ensinando para outras pessoas. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Cara, segura firme aí. Olha o versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Ou o lavrador não vai ter os frutos da sua colheita, ele fica firme nos frutos da sua colheita. Mas volta aqui no versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver por negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, mantenha seu foco. Nenhum soldado que entende que foi alistado por Jesus para ser um soldado, agente de Jesus, nenhum soldado se deixa preocupar ou desviar o seu foco com coisas da vida civil. Mas porque ele quer agradar aquele que o alistou, ele fica focado. Cara, eu não tenho tempo para distrações da vida civil. Eu sou um soldado, eu estou alistado. Existe uma batalha, existe uma guerra e eu vou seguir em frente nesse sentido. Queridos, o chamado é o mesmo chamado para mim e para você. Nós fomos alistados por Deus para fazer a diferença aonde você estiver. E parte do nosso desafio é não se deixe desviar a sua atenção com os negócios da vida civil, mas mantenha o seu foco, aquilo que Deus fez, cara, preserva isso, volta nisso, assiste de novo as transmissões dos cultos, reviva isso, cultive o seu secreto, como o Bona falou no sábado à noite, cultive o seu secreto, busque a plenitude do Espírito Santo constantemente na sua vida, não se deixe distrair com as coisas da vida civil. Eu creio que Deus vai te levar para um novo patamar, para você viver essa semana num novo nível de unção, de autoridade, de bênção, de capacidade de ser testemunha de Jesus por onde você passar. Eu quero orar por isso exatamente nesse sentido. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar sobre a vida dos meus irmãos hoje, das minhas irmãs. Que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos essa semana empoderados pelo Teu Santo Espírito e focados naquilo que o Senhor nos chamou e nos deu o privilégio de fazermos junto com o Senhor. Pai, eu oro para que, como soldados, nós não venhamos a ser distraídos com os negócios da vida civil, mas possamos manter o nosso foco e a partir da nossa vida, que esse evangelho se espalhe como se espalhou através da vida do apóstolo Paulo e que nós possamos cumprir a nossa missão e o nosso propósito de vida, assim como o apóstolo Paulo estava cumprindo, mesmo em meio às suas circunstâncias. Nós louvamos o Senhor, Pai, por esse dia, entregamos a Ti essa semana e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Que Deus te abençoe demais aí. Um grande abraço. Nós nos vemos amanhã, se Deus quiser, e estarei de volta com vocês ao vivo. Grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.